O número de acidentes de trotinete tem sido crescente. De acordo com os dados do INEM, em 2021 registaram-se 946 acidentes e em 2022 1.691, uma média de 141 acidentes mensais. O número de vítimas graves destes acidentes também aumentou, nomeadamente nos casos de vítimas que apresentam lesões crânioencefálicas. Neste contexto, a Associação, novamente, tomou a iniciativa de submeter uma petição à Assembleia da República para que o legislador torne obrigatório o uso de capacete sem ou em trotinetas elétricas. O Dr. Roque da Cunha Ferreira é membro da direção desta associação e está aqui connosco em estúdio para nos explicar esta iniciativa. Muito obrigada por estar aqui. Apesar destes números elevados de acidentes e das consequências graves, porque é que o assunto tem sido esquecido? Tem alguma explicação? Não, os traumatismos crânioencefálicos, apesar de muito frequentes, são esquecidos na generalidade. No caso das trotinetes, inexplicavelmente, há uma total ausência de legislação para o uso responsável das trotinetes. Há muitos acidentes, como disse, 1.700 o ano passado, dos quais estima-se que 25% causam traumatismo crânioencefálico, mas isso de facto não é valorizado. Mas não há nenhuma explicação para isso? Não. O traumatismo crânioencefálico no seu todo... Não se entende como é que a lei é tão rigorosa em relação aos carros, às motorizadas, e de repente surge esta nova realidade e não se pensa sobre ela, nem se protege os condutores, nem os próprios utilizadores das trotinetas, que são as vítimas também. Absolutamente inexplicável. Como é que se põe a rodar na via pública em veículos, as trotinetas são veículos, sem ter qualquer legislação, é totalmente omisso relativamente ao uso das trotinetes. E depois nós vemos como é que as trotinetes são usadas, isso é, nós saudamos o uso das trotinetes. E a questão é que com estas trotinetes não é preciso andar muito depressa para que o acidente resulte em consequências graves. Não. A 20 km por hora sem capacete pode, de facto, provocar lesões graves cerebrais? Pode. Nós na Associação, novamente, seguimos diariamente traumatizados crânioencefálicos. Portanto, são situações catastróficas, mudam a vida de um momento para o outro. Entre a utilização de trotinete com capacete e a utilização de trotinete sem capacete é uma diferença muito, muito grande nas consequências que isso tem. As consequências dos traumatismos crânioencefálicos são para a vida, portanto, não é dos graves. Portanto, não é uma coisa que amanhã passe, não. É para a vida, destrói famílias, destrói casamentos, obriga a desemprego, portanto, tem consequências graves para toda a vida. Vira a vida ao contrário. E também para os carros, não é? Os proprietários dos carros que provocam o acidente. Claro. Para esse é um sufoco. Quer dizer, andar na via pública como nós andamos, no fundo, com as trotinetes em contramão. As trotinetes acabam por ser, nesta altura, um problema de saúde pública. Será? Sim, em certa medida, sim. O que é que pretendem fazer para mudar esta situação? Portanto, o que suscitou... Procurar uma regulamentação apropriada para estes veículos. O problema das trotinetes não acaba nos capacetes, mas é aquele que nos preocupa. Porque, como lhe disse, nós vemos isto todos os dias, é a nossa realidade e, portanto, nós queremos evitar que o número de traumatismos crânioencefálicos aumente. Portanto, felizmente tem vindo a diminuir ao longo dos anos, mas as trotinetes põem um problema específico de veículos que às vezes são usados por menores, às vezes, por exemplo, alcoolizados, são usados para diversão. Portanto, não são usados com aquela seriedade e aquela responsabilidade que se exigiria para quem anda na via pública e, sobretudo, que se exigiria para quem tem um meio de transporte que todos nós... Há de alguma forma, Dr. Roque, alguma resistência das empresas proprietárias destas... Que eu tenha conhecimento, não. Que eu tenho conhecimento, não. O que se vê é que os proprietários, quando a pessoa tem a sua própria trotinete, aí usa com muito mais frequência o capacete. Tem outra responsabilidade. E reconhecem, de alguma forma, a vossa associação reconhece a vantagem do uso deste meio de transporte? Claro, com certeza. Portanto, é muito mais sustentável, está na ordem do dia, bicicletas, trotinetes,
Portanto, tudo isso nós, enfim, damos as boas-vindas, acolhemos, mas com o seu uso responsável. Vocês têm uma petição a decorrer online, estão a ter boa adesão? Quantas... Nós neste momento, portanto, à data de hoje temos um pouco mais do que 1.500 assinaturas, precisamos de 5 vezes este número de assinaturas, precisamos de 7.500 assinaturas, portanto há um site www.petiçãocapacete.pt onde as pessoas têm acesso e podem assinar a petição. Portanto, o que nós pedimos é que as pessoas não só assinem como divulguem a petição, porque eu penso que a nossa experiência é que todas as pessoas têm tendência para acolher bem esta iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigado nós. Esperemos que possamos mudar isto dentro em breve. Muito obrigada por ter estado aqui connosco.